Olá, estamos iniciando mais uma edição do Vejam Só Debates, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio, que honra receber você aqui em mais uma edição, sempre preparada com muito carinho. E a nossa oração é que o programa edifique, abençoe, auxilie a sua vida, principalmente nessa perspectiva do crescimento intelectual. Na verdade, que você não encontra aqui no programa simplesmente respostas prontas e definitivas, mas que você se interesse pelo assunto, busque, estude, aprimore, aprofunde o seu conhecimento a partir das provocações que nós fazemos aqui. E hoje, rapaz, hoje vai ser provocativo. Fica ligadinho aí, ó. Antes dos convidados, já está aqui o meu Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar sobre teologia. Você encontra alguns bastidores aqui do programa. Ó, diante de tanta coisa ruim que tem na rede social, chega por lá que vai ser uma página e um espaço dedicado a gente falar de coisa boa, tá bom? Coisa boa. Deixa eu apresentar os meus convidados aqui, na sequência a gente já coloca o tema do nosso bate-papo de hoje. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra. Graça e paz, pastor Valdo, seja bem-vindo novamente, uma ótima noite, uma alegria reencontrá-lo, irmão. Boa noite, irmão Zeca, pastor Rafael, prazer estar aqui novamente, prazer conhecer o pastor. E falar da igreja, você falou? Pode já passar as informações da igreja, por favor. Sim, nós somos da Comunidade Bíblica Moriá, ali em Taboão da Serra, só mudamos de endereço. Estamos na rua Erechim, número 59, num lugar novo ali. E nossos cultos aos domingos e às sextas-feiras, e será um prazer receber aqueles que puderem comparecer. Sem dúvida, fica aí já estendido o convite àqueles que nos assistem ali de Taboão e região para essa visita no novo endereço que o pastor Valdo passou. Sim. Agora, caso você tenha interesse em outras informações da igreja, nós já deixamos aí para você os contatos, tá? Redes sociais da igreja, para você poder conhecer um pouquinho melhor. E, obviamente, se tiver dúvidas, pode mandar suas mensagens por lá também, tá bom? Se você não anotou, passou rápido, Zeca, perdi, não tem problema. Nós vamos deixar tudo salvo no perfil oficial do programa, no @programa Vejam Só, tá bom? Pastor Valdo, de novo, obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui. Muito feliz sempre uma honra em receber o irmão aqui, porque o irmão eu vou falar assim, mas não é pejorativamente não, tá, pastor Valdo? O irmão é sempre do contra, né? Assim, contra a maioria do pensamento evangélico, principalmente nas questões escatológicas que nós vamos tratar aqui. Sim. E eu, como um estudioso bíblico, amo ouvir as opiniões diferentes, porque é assim que nós vamos crescer, né? Correto. É assim que nós vamos aprender, vendo, de repente, o texto bíblico com outras lentes, né? Que não aquela lente que nós já estamos acostumados. Então é sempre um privilégio recebê-lo, meu irmão. Tá bem. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E, ó, nós temos também a honra de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Rafael Gustavo do Carmo, ele que é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Graça e paz, pastor Rafael, privilégio recebê-lo, conhecê-lo. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu irmão. Alegria minha, Zeca. Obrigado pela oportunidade de estar nesse programa que é top em audiência, é uma Amém. Referência no debate teológico. Dizer para você que é uma realização ministerial estar te conhecendo pessoalmente, conhecendo a casa. Deus é bom, nos surpreende, né? Porque do outro dia eu estava sentado assistindo, vendo o pastor Valdo debater, que também é um prazer conhecê-lo, grande homem de Deus. E hoje Deus nos deu a oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, de estar nessa casa maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa, meu irmão, conhecê-lo. Eu sempre falo aqui que o Vejam Só tem a relevância que tem por conta dos convidados e da qualidade, obviamente, dos nossos convidados. E nossa expectativa não é diferente também com a presença do irmão. E aqui no Vejam Só, a gente tem o privilégio, quando os convidados vêm e falam assim, eu assistia desde criança. Eu me sinto muito honrado, porque quem apresentava era o Weber, né? Então, o velho é o Weber. Eu tô novo, é isso né? aí. Então, eu fico tranquilo aqui, então não tem problema. Não tem problema falar que assistia desde criança, não, que tá tranquilo. Deus é bom. Pastor Rafael. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, meu irmão, por favor. Sim, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim São Domingos, em Campinas, Rua Altair Aparecido Coelho, 769. Os nossos cultos lá, de terça-feira, Escola Bíblica Dominical, quarta-feira, culto de juniores. Aos sábados, às 18 horas, tem aula de teologia que eu estou ministrando para os jovens lá. Às 7h30 é o nosso culto da juventude e domingo, culto da família. Amém. Às 18 horas. Boa. Então aí as informações da igreja também, nós vamos deixar, assim como
falei com o pastor Valdo, os contatos que o pastor Rafael disponibilizou para você, tá bom? Eles já apareceram, ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, e também durante a nossa conversa, eles vão aparecer aí para você. Quiser informações da igreja, quiser conhecer o ministério do nosso irmão também, quiser mandar dúvidas depois sobre as opiniões e perspectivas teológicas deles, é por lá que você pode fazer, tá certo? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje. Hoje nós vamos falar, como eu adiantei aqui, sobre uma questão escatológica. E a nossa pergunta é: ira e tribulação são a mesma coisa? Ou nós estamos falando de situações diferentes? Momentos distintos? Objetivos diferentes? Qual que é a diferença quando a gente fala desses termos? Ou não, eles estão relacionados e vão acontecer no mesmo período temporal e tudo mais. Então, assim, tem uma série de questões que envolvem, obviamente, a interpretação desses termos, e a interpretação desses termos vai trazer consequências teológicas, obviamente, na linha escatológica, né, na linha do fim dos tempos que cada um vai traçar, tá bom? Como é que nós vamos fazer? É aquele padrão já que você conhece. O pastor Valdo vai responder a pergunta, o pastor Rafael também vai fazê-lo, e depois eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete, tá bom? Para a gente, obviamente, entender e colocar você para nos ajudar aqui na nossa construção teológica, tá bom? Então vamos lá, pastor Valdo. Ira e tribulação, nós estamos falando da mesma coisa? Não, na minha opinião, não. São situações diferentes. A grande tribulação, ela é desencadeada por um personagem que nós conhecemos como o Anticristo, que surge numa época onde o mundo inteiro já está com o coração fechado para Deus, né, no sentido a política, né, uma grande perseguição religiosa já acontecendo. E justamente pelo fato da igreja não aderir a esse novo sistema que a Bíblia chama de Babilônia, que é um mundo sem Deus praticamente, e se manter firme em Cristo Jesus, então vai acontecer uma grande tribulação. A grande tribulação, ela vem por parte do anticristo somente. É uma questão somente humana, perseguição humana, como já tiveram várias, né, no decorrer da história da igreja, tiveram diversas perseguições, mas Jesus fala de uma que nunca houve igual. Então, a grande tribulação é por parte humana. Quando se fala da ira de Deus, já é uma resposta a isto. Quando Jesus voltar, então, a Bíblia chama isso do dia da vingança do Senhor. É a vingança justamente pelo que aconteceu na grande tribulação. Então, a ira de Deus, ela é sobre os ímpios, sobre o exército do anticristo e sobre todos aqueles que recebem a marca da besta. Então, a ira de Deus é para os ímpios apenas. A grande tribulação é para os santos. São coisas diferentes. Boa. Grande tribulação para os santos. Só aí nós já temos uma polêmica. Mas, peraí, vamos ouvir o pastor Rafael agora. Amém. E depois a gente vai colocar a sua opinião também. E aí, pastor Rafael, ira e tribulação, nós estamos falando da mesma coisa? Eu creio que sim, Zeca. E eu trouxe pelo menos 3 argumentos aqui para mostrar que a grande tribulação é a ira de Deus. O primeiro deles é o argumento bíblico. Eu creio que a grande tribulação, ela faz parte do período profetizado no Antigo Testamento, como o dia do Senhor ou o dia da angústia de Jacó. Como descreve alguns textos, Isaías 34:8, porque é dia de vingança do Senhor. Jeremias 46:10, dia de vingança, espada que devora. Amós capítulo 5, versículos 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Não é luz, mas trevas. O segundo ponto é que esse período é o cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel. Está em Daniel, a partir do versículo 9, capítulo 24. Eu creio que se a igreja não passou pelas primeiras 69 semanas, não faz sentido que ela esteja presente ou em 3 anos e meio ou nos últimos 7 anos, na última semana de Daniel. E o terceiro argumento é o argumento que a tribulação se inicia com o abrir dos selos, em Apocalipse capítulo 6. E quem abre os selos é o próprio Cristo, sendo ele o autor de todos os flagelos que vêm sobre o mundo ali. Então, eu creio de modo categórico nessa primeira fala que sim, a grande tribulação ela é a ira de Deus sobre o povo judeu e sobre o povo que ficou aqui, que não subiu no arrebatamento da igreja. Nós estamos falando, então, na sua visão, de sinônimos. Isso aí. Ira ou grande tribulação, eles vão representar o mesmo período que é a última semana. O mesmo período temporal. Profetizado por Daniel ali. Então, perfeito, perfeito. Muito bom.
Aí também a perspectiva, então, do pastor Rafael. Você viu que são bem distintas, né? Um tratando com sinônimos, o pastor Valdo diferenciando esses dois momentos. Eles vão, obviamente, conseguir aprofundar essas perspectivas e também, obviamente, eles vão colocar um ao outro contra a parede com os textos bíblicos que eles selecionaram, mas isso nós vamos fazer na sequência. Antes, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Eu sei que quando a gente fala aqui de teologia, de escatologia, o debate é sempre muito grande e vocês que nos acompanham gostam demais. Então, por isso, vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote na nossa enquete. Vamos ver a enquete que a produção preparou, a pergunta que a produção preparou para este debate. Roda aí, produção. Boa. Tá lá, ó. Ira versus tribulação. São a mesma coisa? Vamos ver as opções. Sim, tudo igual, ou seja, são sinônimos, fala do mesmo período temporal, fala da mesma situação. A segunda opção é não, são diferentes, tá certo? Ira é uma coisa, tribulação é outra, a posição defendida aqui pelo pastor Valdo. E a terceira opção é, eu nunca pensei nisso. Rapaz, olhei, já li, mas nunca me atentei, nunca observei. E, no fundo, meus irmãos, a grande maioria dos leitores bíblicos passa desapercebido por isso, tá bom? Então, não é demérito. Mas, às vezes, na leitura, está ali escrito ira, você lê, passa e não consegue fazer nenhuma associação com essa construção teológica, tá bom? Então, às vezes, você passou na leitura e nunca reparou, não percebeu, e agora o programa, fazendo essa indagação, te leva a pensar, tá certo? Então, vai lá, vote, participe. Inclusive, a gente sempre deixa aquela caixinha aberta na sequência para você justificar a sua escolha também, tá bom? Participe da nossa conversa. Pastor Valdo, vou voltar a palavra ao irmão, pedir, obviamente, para o irmão aprofundar um pouquinho a sua tese, para a gente poder entender aqui e ver como é que o irmão vai caminhar no debate, obviamente. Por favor. Ok. Os textos citados pelo pastor Rafael são textos que falam justamente do período da grande tribulação. São textos que falam de sofrimento, né? Como, por exemplo, angústia para Jacó. Realmente, então, isso é a grande tribulação, não é ainda a ira, né? Mas é a grande tribulação, grande sofrimento que Jesus disse. Vocês vão passar por um grande sofrimento como nunca houve igual. Mas, quando se fala da ira de Deus, fala de um evento que vem após isso sobre justamente aqueles que trouxeram essa angústia para Jacó. Este povo, porque essa angústia para Jacó, ela vem justamente quando todas as nações da terra se aliarem contra Israel. Então, a Bíblia fala que Israel vai ser invadido e fala de coisas terríveis que vai acontecer, né? Como até as mulheres sendo forçadas, fala de crianças sendo levadas cativas, e vai haver uma angústia como nunca houve. Isso sempre, né? Olhando para o futuro, né? Isso, para o futuro. Sim, algo para o futuro. Então, isso é a grande tribulação que vai passar. Agora, neste período da grande tribulação, eu vou ler aqui Daniel capítulo 12, que justamente o Senhor, quando isto atingir, né, o seu ápice, e Deus vê que dali para frente não pode continuar, é que a Bíblia fala que, por este período, né, isso que já está acontecendo, Daniel capítulo 12, começa assim, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, o teu povo escapará, isto é, todos que se encontram inscritos no livro da vida. Então, a partir daí, o Senhor Jesus, ele volta. Né? No final da grande tribulação, ele volta para defender Israel, também a igreja, e a partir daí ele começa a guerrear contra as nações. E essa guerra contra as nações que a Bíblia chama que é o dia da ira do Senhor. Porque o dia da ira do Senhor é o dia da vingança do Senhor, justamente por isso que aconteceu. Agora, de fato, a grande tribulação também é a punição de Deus para Israel. Está escrito que sim, né? Porque Israel, embora seja um povo santo, mas rejeitou o Senhor Jesus. E existe todo tipo de religião em Israel. A gente não pode se iludir com Israel, achando que é totalmente um povo santo. Não. Não sei se os irmãos conhecem uma pregadora chamada Ana Mendes. Ela veio do satanismo pesado.
Então, estou usando apenas como exemplo de que judeu tem judeu ateu, tem judeu maçom, tem judeu satânico, tem judeu de todo tipo. E a Bíblia fala em Sofonias, no capítulo 1, versículo 12, que nesse tempo da tribulação, Deus vai entrar em cada casa com lanternas para ver o que é que tem lá dentro, para determinar o que vai acontecer sobre eles, se vão escapar desse juízo ou se vão entrar nele. Então, de fato, Israel, a grande tribulação, sim, pega esse aspecto de uma ira de Deus contra eles, sim. Mas esta diferença entre grande tribulação e a ira que a gente fala, é os textos que falam lá do livro de Apocalipse, né, que tem diversos textos ali, que mostram essa diferença, a grande tribulação e a ira de Deus. Boa. Depois a gente volta aí, também fiquei com algumas dúvidas, principalmente na questão de quem é direcionado a esses momentos, pastor Valdo. Eu vou pedir para o irmão explicar melhor, mas eu quero ouvir também o pastor Rafael depois dessa exposição aí do Valdo. Por favor, pastor. Amém. O pastor citou Daniel, capítulo 12, versículo 1, né? Ali Jesus faz referência dessas palavras em Mateus, capítulo 24, né? Como nós sabemos aqui. Só que eu entendo que em Mateus 24, dos versículos 4 a 8, aliás, dos versículos 4 até o 14, esse momento fala do princípio das dores, que é a primeira parte da grande tribulação. Do 15 em diante, aí sim, fala da grande tribulação propriamente dita. E, para mim, os dois períodos já se tratam como ira de Deus. Eu não consigo ver em Mateus 24, ele usou o texto de Daniel, capítulo 1, que é as palavras de Jesus, né, replicadas em Mateus. Eu não consigo ver dentro do texto de Mateus 24 essa distinção, até porque nos versículos 29 e 30, que diz que após as tribulações daquele dia, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele vem para juntar os seus escolhidos dos quatro ventos. A partir desse momento, eu creio que ali é a volta de Cristo, a volta visível de Jesus, dando entrada ao período milenar. Eu não vejo que após a volta de Cristo, há um período ainda em que se cumprirá um tempo de ira. Até porque, pelo que eu entendi, o pastor Eliamide, ele crê então que Jesus ele tira a igreja um pouco antes, né? Antes da ira de Deus propriamente dito, né? Correto, é. Mas eu não consigo, no texto de Mateus capítulo 24, enxergar. Gostaria que o pastor mostrasse para mim aqui qual é o momento em Mateus 24 que a igreja é tirada aqui desse momento de tribulação aqui, porque em Mateus 24 eu vejo a volta de Jesus no final, na consumação. E aí eu passo a bola para o pastor para entender como que ele divide aí, porque dentro do texto de Mateus capítulo 24 eu não consigo fazer a diferença entre ira e tribulação. Eu vejo tribulação como o primeiro período, e o próprio Jesus diz, esse é o princípio das dores. E a partir desse momento, com o advento do anticristo, sim, que ele fala do abominável e da desolação. Aí sim, nós vemos que inicia-se a segunda parte, os 3 anos e meio restantes. E pelo que eu entendi, para o senhor, o anticristo age nos primeiros 3 anos e meio, é isso? Isso. Amém. Se o pastor quiser recorrer para mim conseguir entender, para... É que assim, pastor, eu entendo que quando a Bíblia fala aqui, Mateus 24, né, o pastor pediu, então quando se fala no versículo 30 e, deixa eu ver aqui, 31, que ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma ou de outra extremidade dos céus, isso aqui está falando do arrebatamento da igreja. É nesse momento que a igreja é arrebatada. Mas eu já entendo qual que são as dúvidas, né? A refutação que se faz. É que isso aqui então, o senhor crê que aqui não posso interpelar? Não tem problema? Pode ficar à vontade. Amém? Pode. É só para mim me situar. Você crê que esse evento aqui é o arrebatamento da igreja? Porque é um evento único para... Sim, é um evento único, sim, amém, uma vez só. Amém, sim. E agora sim, eu já me adianto, porque eu entendo que o pré-tribulacional, ele entende que isso aqui é somente aquela cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento a respeito de Israel, né? Onde Deus vai pegar os judeus de todas as nações da terra e vai levar de volta para Israel. E aí que entra questões aqui, que eu já conversei algumas vezes aqui, junto com o Zeca, de que, de fato, o arrebatamento da igreja é o arrebatamento de Israel. E eu creio que é isso que causa uma grande confusão no meio escatológico, da teologia escatológica. Por quê? Porque, principalmente os pré-tribulacionais, eles falam que não conseguem enxergar o arrebatamento no Antigo Testamento. Mas a realidade é que a promessa do arrebatamento é para Israel. E por que Paulo, então, ele fala que a igreja vai ser arrebatada? Justamente porque a igreja, uma vez que ela foi enxertada na oliveira, as promessas de Israel também se cumprem na igreja.
Então, essas promessas que a Bíblia cita no Antigo Testamento, de que Deus ia juntar, recolher o seu povo, levá-los de volta para a sua terra, para reinar sobre eles, neste momento a igreja vai junto. Por quê? Está escrito lá em Efésios capítulo 2, sobre os judeus, deles são as promessas, deles são os pactos, deles são as alianças. Quando fala deles são as promessas, inclusive a promessa do arrebatamento, é daí que Paulo tira. A mesma coisa ele fala em Romanos 9, que tem muita vantagem em ser judeu, por causa disso mesmo, porque as promessas são deles. E uma das promessas é essa promessa do arrebatamento. Paulo somente inclui a igreja nisso, porque uma vez que a igreja está agora uma com Israel nesse sentido de promessa e de aliança, é um povo só. Não existe essa distinção no que diz respeito às promessas. Por quê? Porque a nova aliança que Deus fez é com o povo judeu. Essa aliança que nós estamos por meio de Cristo foi feita com o povo judeu. Então, nós estamos nela. Então, as promessas decorrentes a isso tocam em nós. Então, uma vez que Deus prometeu arrebatar Israel, levá-los para a sua terra, para o reino, ele vai levar a igreja junto também. Então, aqui nesse versículo 31, quando se fala que ele vai enviar os seus anjos e vai reunir dos 4 ventos o seu povo, aqui está falando do arrebatamento também da igreja, junto com o povo judeu. Bom, amém. Eu concordo com o pastor em partes, né? Sempre partes que a gente Sim, sim. Porque eu creio também que esse texto do ajuntamento, psinago no grego aí, né? De Mateus capítulo 24 aí, fala da reunião do povo judeu, né? E o contexto anterior à passagem, que é Mateus capítulo 23, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque digo que a partir de agora já não me verás, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu creio que Mateus capítulo 24 não fala sobre o arrebatamento, mas fala sobre a volta de Cristo. Porque, para mim, o arrebatamento e a volta de Cristo não são os mesmos eventos. São eventos diferentes, distintos. E a volta de Cristo, no final da grande tribulação, é para inaugurar o milênio. Se cumpre, em Mateus 24, aquilo que foi profetizado em Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13, né? Que tocaria uma grande trombeta, juntaria os desterrados e o reuniria no Monte Santo. Isaías capítulo 27, versículo 12 e 13. Eu creio que esse é o cumprimento, que é o ajuntamento do povo judeu no final da grande tribulação, que também se cumpre em Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5, né? Que quando Jesus vem no céu, pisa no Monte das Oliveiras, fende em 2 e salve Israel das nações que estão cercando ali para tentar apertar o povo de Israel mesmo ali, aniquilar a nação de Israel. Eu creio que essa é a diferença. Eu não consigo enxergar arrebatamento aqui no... Uhum. Eu até gostaria que o pastor mostrasse para mim, ficou algumas questões, por exemplo, o arrebatamento seria para onde, no caso, então, pastor? Só para mim conseguir entender, seria para o céu? Bom, não sei como o Zeca quer tocar, mas só para mim conseguir entender aqui. Essas questões são chaves de tudo. Sim, sim. Posso interromper só um instantinho? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos chamar um intervalo e aí, na volta, o pastor Valdo volta com essa resposta. Se o arrebatamento seria para o céu. E aí a gente já entra em um outro assunto que é delicado, que é polêmico, que o pessoal gosta. Para onde que vai? Para o céu, a morada é no céu, as casas que Jesus fala que estão preparadas. Ih, rapaz, aí a partir daqui nós vamos inaugurar. O debate promete. Então fica ligadinho, nós vamos para o intervalo, tá bom? Tempinho de você tomar uma água, respirar um pouco e na sequência a gente volta com essa resposta aqui do pastor Valdo sobre para qual local será o arrebatamento. Antes do intervalo, já vai aparecer aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Nós indicamos a Grade, código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota aí direitinho ou tira uma foto aí da tela, porque amanhã, em horário comercial, você liga lá para a Grade, tira todas as suas dúvidas, vê os modelos, os formatos oferecidos. Tenho certeza que você vai se encaixar e vai curtir demais estudar lá na Grade, tá bom? Além disso, vou deixar também aqui as redes sociais da HIT. Para você que só conhece o Vejam Só, eu quero te apresentar toda a programação e conteúdo produzido aqui pela emissora, tá bom? Tem muita coisa legal que nós produzimos aqui para você. Programa de culinária, feminino, entrevistas sobre saúde, jornalismo, programas musicais, de clipe. Tem muita coisa legal para você assistir aqui na HIT.
Programação pensada para você, para toda a sua família. Vale muito a pena. Então acesse as nossas redes sociais para você conhecer o nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, como prometido em intervalo rápido na nossa conversa, hoje falando sobre ira e tribulação, tentando entender as diferenças, semelhanças do que nós estamos falando, recebendo aqui o pastor Valdo Matos, pastor Rafael Gustavo do Carmo também, que na primeira parte já colocaram aqui os seus posicionamentos, a sua visão sobre a questão, e nós encerramos o primeiro bloco com uma pergunta do pastor Rafael. Pastor, vou pedir para o irmão refazer a pergunta, então, para na sequência a gente passar a palavra ao pastor Valdo para ele poder responder. Na verdade, foram duas, né? Boa. Porque eu perguntei para ele aonde o anticristo aqui, em qual período que ele age, se é na primeira metade de 3 anos e meio ou na segunda, e sobre o arrebatamento, né? Que ele crê que aqui o arrebatamento está aqui nos versículos 29 e 30, é isso, né, pastor? Se a igreja aqui é arrebatada para onde? Ela vai para o céu, ela não vai para o céu? Aonde que a igreja fica no período de 3 anos e meio que, na sua concepção, é a ira de Deus que é derramada sobre o mundo? Tá. A primeira pergunta qual é mesmo? Do anticristo. Do anticristo. Do anticristo, em que momento que ele age, não é isso? Se é na primeira metade de 3 anos e meio, na segunda? É na primeira metade. O senhor quer que é na primeira? Não tem como ser na segunda. Eu vou mostrar por quê, veja só. Apocalipse capítulo 13 fala que foi dado a ele autoridade para agir 42 meses. por 42 meses, dá 3 anos e meio. Né? Se fosse o segundo período, tinha que contar o primeiro também, seria 7 anos, mesmo que a ação dele é que seria diferente, ele já estaria enganando, só não estaria talvez agindo de uma forma mais violenta. De qualquer forma, seria 7 anos. Ele só tem 3 anos e meio para agir, o anticristo. Agora, por que não é o segundo período? Porque está claro que no segundo período, se você ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, que é Israel quando se converte, né? A partir deste momento, a Bíblia fala que foi dado a ela a asa da grande águia, ela é levada ao deserto, ela era sustentada por 1.260 dias, que dá um período de 3 anos e meio também. Então, o dragão investe contra ela, mas não consegue mais alcançá-la. Ela não pode mais ser atingida, porque ela já está glorificada, ou seja, já está convertida, Israel já está convertido. Aliás, isso, né, já puxando aqui para os outros debates, Zeca, eu acredito que seja essa noiva ataviada. Quando a Bíblia fala, já a sua noiva se ataviou, Israel convertido. Na minha opinião, equivale a dizer, Israel já se converteu. Porque, inclusive, o texto que o pastor Rafael citou, não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E tem mais, eu sei que não é o tema aqui, embora seja tudo escatologia, mas eu posso ler outros textos bíblicos que mostram que Jesus só vai voltar quando Israel se converter. É quando a noiva se for ataviada, que é Israel. Então, Jesus só volta depois. Um dos textos é esse. Não mais me vereis, mas quando vocês disserem. E quando é que eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor? A partir do ministério das 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão profetizar vestidas de saco, sofrimento, que é no período da grande tribulação. E elas vão profetizar por quanto tempo? 3 anos e meio, não é isso? Isso. 3 anos e meio. Apocalipse 11. Qual o resultado do ministério das 2 testemunhas? Apocalipse 12. Viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Converteu-se Israel. Como Paulo disse, todo Israel vai ser salvo. Romanos 11. Então, 3 anos e meio do ministério das 2 testemunhas, conversão de Israel. Jesus volta porque Israel vai clamar por ele. Os textos que você falou de Zacarias 14, o Senhor virá. Então, é na metade da semana que Jesus Cristo vem. E aí passa, a partir daí, a defender Israel. Portanto, essa luta de Jesus a favor de Israel, que vai estar invadido pelos exércitos da terra, é que é a ira de Deus. Mas aí ele vai guardar o seu povo. Aí vem a segunda resposta. O arrebatamento é justamente para dentro de Israel. Não existe, eu sei que eu vou falar algo talvez novo, mas, meus irmãos, entendo a coisa, se tivermos tempo, a gente vai falar com clareza. Não existe arrebatamento para o céu. O arrebatamento é para o reino, que vai ser instalado em Jerusalém. Depois o irmão
continua, né, para obviamente... É muita coisa. Assim. Basear melhor a sua ideia, mas eu quero ouvi-lo, pelo menos nessa primeira parte da resposta, professor Rafael, que eu acho que já ficou claro, e depois já na pitada que ele deu aqui, né, que o arrebatamento não é para o céu, mas para o reino, Sim. Ou seja, para o próprio Israel, né? Por favor. Então, eu entendo a posição do pastor, mas creio que é um pouco complexa. Para mim, a conversão de Israel se dá no final da grande tribulação, exatamente na volta de Cristo para a inauguração do milênio. Eu creio que não na metade nem do livro do Apocalipse, nem em Mateus 24, nós não vemos a conversão de Israel da nação em si. Não estou me referindo aos 144 mil. E eu creio que é no final que se cumpre em Zacarias 14 mesmo. Porque para isso que o pastor Valdo defende, precisaria de uma conversão da nação, de voltar a um estado teocrático. Cumprindo Romanos capítulo 11, versículo 26, né? Eu creio que isso é o final da grande tribulação. O milênio. Isso, exato. Tá. Que o reino ali se trata do reino milenar. Tá bom. Outra coisa que, para mim, eu não consigo compactuar com a ideia do pastor é a questão do anticristo. Para mim, ele age até o fim da grande tribulação. Os 7 anos. Ele está presente desde o início. Os 42 meses é para mudança de atuação, para onde ele quebra a aliança. Uhum. A aliança feita com o povo judeu, e aí ele passa a ser mais incisivo na questão da perseguição. Para mim, é ali. E tem uma mudança só de intensidade. Isso, a intensidade passa a ser maior, porque ele se revela mesmo como iníquo, homem do pecado, mas filho da perdição. Grande tribulação durante esses 7 anos. E o que me dá base para acreditar que ele vá até o final é Apocalipse capítulo 19, que é o texto que fala da volta de Jesus. Quando a gente lê os versículos 20 e 21, diz assim: e a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Esses demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartarão das suas carnes. Então, aqui em Apocalipse 19, que eu também divirjo com o pastor, não creio que a quem está de branco ali, de linho puro e fino, seja Israel, creio que a igreja, não há uma menção de Israel como noiva de Cristo, como noiva de Cristo no Novo Testamento. Então eu creio que aqui se refere à igreja voltando com Jesus nos ares, montados em cavalos brancos, e o versículo 20 e 21 aqui faz referência ao final da atuação do anticristo, quando ele inaugura o lago de fogo, e aí dá entrada no período milenar. Boa. Valdo, já dá para você, obviamente, fazer algumas observações na fala e também aproveitar o tempo para complementar a informação da questão do arrebatamento. Faltou aí. A questão mesmo do arrebatamento que eu não respondi depois. Depois o irmão vai tendo oportunidade, porque, como o irmão citou mesmo na sua fala, acho que é uma das coisas mais divergentes, diferentes, sim. Que a gente escuta assim, na sua visão escatológica. Por favor. Na verdade, eu poderia até perguntar, qual texto bíblico diz que a igreja vai para o céu? Porque nós temos menção do reino dos céus. Entendeu? Reino dos céus. Uma coisa que eu costumo dizer sempre, pastor Rafael, o pastor Zeca, é que a igreja evangélica, às vezes, ela trabalha muito com contradições, assim, de forma muito natural, né? O que eu quero dizer com isso? O pastor quer que a gente vai habitar no céu, eternamente. 7 anos durante a grande tribulação, e após o período milenar, a Nova Jerusalém desce, e aí há um estado intermediário entre céu e terra ali, com a questão da Então, no sentido de localização, nós não vamos subir. A Jerusalém vai descer. Isso no estado eterno. Para morada, o estado final. Isso é o final do milênio. Mas o arrebatamento para ele então vai você veja. Exatamente. Então você veja só. Exatamente. O milênio, na nossa opinião, assim, eu e o pastor, né, o Zeca, eu acho que não. Eu não. O nosso milênio é literal. Sim. Na Terra. Sim. Tá. Então a igreja, depois de salva, corpo glorificado, vai ficar 1000 anos na Terra. Não. Para ele, não. A igreja não fica na Terra. Né? A igreja está com Cristo. A partir do momento do milênio, a gente vem com Cristo nos ares, e a gente vai estar onde Cristo está, cumprindo João 14. Mas a gente pode o arrebatamento é para o céu, porque João 14 diz isso, versículos 1 a 3. João 14, não. A gente pode entrar em João 14. Não é claro isso, que é no céu, não. Mas eu vou dizer assim, quando a gente fala com Cristo, claro, aí, na verdade, até praticamente fugiu da resposta. Onde Cristo estará? Porque ele vai voltar. Acho que até na sua visão também, Cristo vai reinar no milênio. Sim, e nós estaremos com ele aqui. Aqui na Terra, durante o milênio, sim. Na Terra? Durante o milênio, sim. Então, no final do milênio, desce a Nova Jerusalém. Aí é que eu pergunto, mas a gente não vai para o céu? Então é o céu que são perspectivas diferentes.
Creio que cumpre-se João 14, né? No arrebatamento... O vosso coração, não se atemorize. Cremes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai, onde é a casa do pai? Só a gente vê a oração sacerdotal, né? Tá, Pai nosso que estais no céu. Ou seja, a casa do pai é o céu. Então, pelo menos os 7 anos da grande tribulação, a igreja estará no céu. Sim. Depois, no final, com a instituição do milênio, literal. A igreja volta no Apocalipse capítulo 19 com Cristo para estabelecer o período milenar. Ok, mas então não vai morar no céu. É o que eu estou dizendo. Morar no céu? Vai ficar os 7 anos, né? Sim. Mas as moradas estarão lá e quando a Nova Jerusalém descer, as moradas estarão junto. E aí é um estado intermediário entre céu e então terra. Então a eternidade não é no céu, é o que eu estou dizendo. Não, a eternidade não é no céu. Aí nós concordamos, né? aí nós damos as mãos e abraçamos. Mas acho que para ninguém. É que para o Senhor o arrebatamento, a igreja é levada até Israel, pelo que eu entendi. Sim. É isso, não é? É. Então, eu creio que o arrebatamento é para o céu, para cumprir João 14, vai para o céu, ficam uns 7 anos, tá. Então vamos entrar em João 14, então? Só para complementar aqui, eu não sei, depois até a gente pode ver isso daí. Mas eu acho que pelo menos a grande maioria, não acredito que a morada eterna é no céu. Acho que é isso. Acho que a maioria do pensamento... Mas é o que mais a gente ouve. Teológico... Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas acho que eu sei que aí é a música, mas as pregações também. Eu entendi. Eu estou dizendo que a gente convive com contradições, é assim... A gente, na escola dominical, ensina sobre milênio. Vamos ficar 1000 anos na terra, literais, vamos reinar com Cristo, sobre as nações, tal. Mas quem é pentecostal já começa o culto. Só quem vai morar no céu dá glória a Deus. Isso é no culto à noite, que de manhã já falaram que vamos ficar na terra. E todo mundo dá glória. Então o povo, peraí, pastor, vamos ficar na terra ou vamos ficar no céu? Não estamos entendendo esse mistério. Você entendeu? Porque morar não é ficar 7 anos lá em bodas. Sim. Morar é permanência. Sim. Então, a gente vai morar aonde eternamente? Pelo que fala Daniel, pelo que fala Jesus, pelo que fala o anjo para Maria, nós vamos ficar na terra. Pelo que fala Apocalipse. Restaurada, mas na terra. Entendeu? É aí que eu divirjo do Senhor por conta do que João 14 diz. A casa do meu pai. Então, a questão só estaria aí. Monet. Ok? Então, vamos lá. João 14, irmão, vamos abrir em João 14. Pois não. Posso? Sim, claro. Eu vou precisar fazer uma intervenção. Porque a gente tem 6 minutos para acabar o programa. Então, tudo isso? Então eu vou pedir o seguinte, para cada um fazer só uma fala final para a gente poder encerrar. E aí, depois a gente combina uma nova conversa aí para voltar nisso daí, porque se a gente for falar da morada eterna agora, nós vamos estourar o programa aqui eternamente. Então, pastor Valdo, faz uma conclusão. Quantos minutos, tá? 3 minutos para isso. Eu sou ruim de tempo, olha para mim aí. Não, eu vou avisando. E depois o pastor Rafael mais 3 minutos para fazer uma conclusão. E aí depois a gente tenta marcar um novo debate aí para a gente falar dessa morada aí. Vai lá, pastor Valdo, por favor. Eu sei que o texto principal para os pré-tribulacionais falar de arrebatamento para o céu é João 14. Talvez até nem tenha outro, pastor. Né? Talvez esse é o mais forte ou o único, talvez. Já é o suficiente. Sim, eu concordo. Mas aí, o que acontece? A gente precisa analisar o contexto dele. João 14 é a continuidade de João 13, né? Isso não é tão óbvio, porque de vez em quando fala-se 6 dias depois, em outra ocasião. Mas aqui não. Aqui, o que Jesus está conversando em João 14 é, de fato, a continuidade do capítulo 13. Nós vemos pelos... os versículos acima, em João 13, no versículo 36, Jesus está falando sobre a partida dele para o Pai, por meio da morte. E ele entra nessa questão. Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, não podes seguir-me agora para onde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. O contexto aqui é morrer e ir para o Pai. Quando Jesus fala, você não vai me seguir agora, mais tarde você irá. Não é de arrebatamento que ele está falando. Seria pela morte. Sim, concordo. Ele vai para o Pai. E é nesse contexto que ele continua dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, eu vou preparar o lugar. E depois eu vou voltar e vou levá-los. Mas o texto não está claro aqui, que é uma questão escatológica. Eles foram, porque ele falou isso com os discípulos, com os 11, né? Não sei se os 12 aqui, mas os 11, que realmente eles estariam com ele na casa do Pai. E onde estão os discípulos hoje? Sim, hoje eles descansam, né? Eles estão na casa do Pai. Jesus veio buscá-los quando morreram. Eles foram para a casa do Pai. Então, esta é o que eu posso chegar no texto, mas ainda tem uma outra possibilidade.
de que, embora as moradas estejam no céu... Um minuto, pastor. Tá? Embora as moradas estejam nos céus, elas virão com Cristo. Então, na casa do Pai tem muitas moradas. Jesus não fala, vou levá-los para lá, né? Ele fala assim, que quando ele viesse, eu vos receberei. Só que se você for ver Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, fala que aqui nós não temos cidade permanente, aguardamos aquela que há de vir, a cidade é que virá, né? E também Filipenses 3:20, nossa morada está no céu, da onde também aguardamos o Salvador. Aguardamos tanto o Salvador quanto as moradas. E o último, já acabou o tempo, eu vou falar que, eu costumo brincar que o ladrão que se converteu na cruz, ele não era pré-tribulacional, né? Ele tinha uma perspectiva, ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Isso aí. Essa assim no original está assim, quando o Senhor vier com o teu reino, lembra de mim. Então, ele não tinha expectativa, eu vou lá para o reino, mas o reino vai vir. E quando o reino vier, lembra-te de mim, para me colocar nele. Acabou o tempo. Né? Essa do ladrão é boa, hein? Eu divido na ponta da língua, mas eu vou segurar também. Vai. 3 minutos então, para as considerações finais aí. De cumprimento, Zeca, de João 13 com João 14 para Pedro, é difícil porque a casa do meu pai há muitas moradas. Se não for, eu não vou, teria dito. Mas quando eu for preparar as moradas, voltarei e vos levarei para mim mesmo. A promessa ali não é só para Pedro, não é só para os apóstolos. Claro, eu creio que é uma promessa para a igreja e é uma promessa escatológica. As moradas serão preparadas e a gente vai ser levada para lá para não passar pelo período da era de Deus, que a gente até saiu do tema, né? Que eu acredito que, como os textos de Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, eles fazem referência ao mesmo evento, eu creio que o texto de Lucas 21 ele vai jogar a luz de uma forma que eu creio que não tem muita saída daqui. Que está em Lucas, capítulo 21, versículo 23, que diz assim, ai das grávidas que amamentam naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Então, eu acho que esse texto aqui tem uma conjunção aditiva, o cai aqui, a aflição e ira são eventos que eles são juntos, não tem uma distinção entre um e outro. É a conjunção aditiva no grego aqui, a cai. Então, eu creio que daqui não tem como sair, porque aponta exatamente para a aflição e para a ira para este povo. É assim que eu entendo. Não, ainda tem mais tempo ainda, pastor? Não, do que foi dito é isso. Eu creio que a igreja ela é arrebatada para os céus para não passar exatamente por esse período. Minha divergência com o pastor é essa aí. Eu creio que as moradas ali estão preparadas para a igreja. Quando Jesus vem nos levar para nos tirar desse momento de grande aflição que vem sobre todo mundo, e que o anticristo vai perseguir aí as pessoas do mundo e principalmente o foco do povo judeu, que para se cumprir que recairia sobre eles o sangue, né, de Cristo, quando eles escolheram Barrabás ali. E é isso. Boa. 30 segundinhos, 1 minuto para dar um tchau aí, agradecer, antes da gente despedir, pastor. Eu gostaria até de que tivesse tempo, né, para responder. Mas vou deixar só aqui, o pastor vai ter o tempo dele também. Isso. Então, você veja, pastor, que o texto que você leu de Lucas, ele cita as crianças, né? Ai das grávidas que amamentarem. Eu acho que isso confronta uma doutrina nossa de que as crianças serão arrebatadas. Não é? Eu não creio assim, tá? No período da grande tribulação, eu não creio assim. Então você quer que as crianças vão ficar na grande tribulação? Eu creio que aqui vai haver salvação, que a vida vai continuar, pessoas vão se procriar, vão ter filhos. Eu creio que pessoas vão engravidar, eu acho que as coisas vão continuar acontecendo. Ok, então. Ainda 30 segundos. Ok, se a gente tivesse tempo, a gente ia discorrer melhor Mateus 24, porque Mateus 24, eu vejo que os pré-tribulacionais, de vez em quando, um versículo, eles falam, isso aqui é antes do arrebatamento. Aí tem, na mesma sequência, isso aqui é depois. Sim. Mas, enfim, né, não dá. Foi um prazer grande estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, prazer imenso conhecer a pastora, sua grande esposa. Homem de Deus, pessoas. Obrigado. Muito bom conhecê-los. Obrigado, pastor Valdo. Só para reforçar o contato da igreja, à sua disposição, nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Pastor Rafael, 1 minuto também para despedida, para finalização, né? Maravilha, Zeca, obrigado pela oportunidade, por abrir as portas, realização de um sonho ministerial estar aqui, conhecendo você. Amém, obrigado. Um homem de Deus, um homem humilde. Gostoso quando o debate fica no campo das ideias, a gente diverge ideias, mas somos irmãos em Cristo, não há ataques pessoais, é a questão das ideias que divergem, e pouco até, né, por conta aí dele crer em algumas coisas que eu também creio, mas graças a Deus, acho que tudo para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Jesus. Peço que me sigam lá no Instagram,
Boa, Rafael isso. Gustavo 2021. Sigam lá. Queria aproveitar rapidinho de mandar um beijo para minha esposa, Zaine, para os meus filhos Antonella e Anthony. E mandar um abraço para os meus pastores Rafael Souza e para a pastora Eunice. É Amém. isso. Obrigado, pastor. Ó, só para reforçar o contato, né? A rede social do pastor tá lá no nosso perfil social do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Vamos, antes de encerrar o programa, que já está bem apertadinho, vamos só colocar na tela o resultado da nossa enquete, pra gente ver como é que ficou lá a proporção. Ira e tribulação são a mesma coisa? Vamos ver como é que vocês responderam. Olha lá, 16% dizendo que sim, que é tudo igual. 72% de não, que são diferentes, e 12% falando que nunca pensou. Rapaz, eu confesso que eu achei essa enquete meio estranha aí, viu? Porque não é o pensamento majoritário mesmo. A maioria... Os postos estão crescendo. Estão crescendo no Brasil, exatamente. Rapaz, mas pelo jeito... Gente, mas tá crescendo tanto assim? De 72 e talvez até para pelo 12? tema, né? Se fosse talvez pré e pós, daria um pouco mais talvez. Bom, mas tá aí o resultado da enquete aí. Quero agradecer a todo mundo que votou. Confesso que fiquei assustado com esse resultado aí, porque a maioria pensa como o pastor Rafael defendeu aqui, mas esse é o resultado da enquete. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.